Eu avisei que mais pessoas seriam eliminadas. Não avisei? E não vai parar por aí não. Anotem. Vocês vão entender isso porque nesse vídeo eu vou falar das teorias investigativas do caso Marielle Franco e quais provas se tem ou não. Fica até o final. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Eu sou Gigi Barreto. Quero contar uma novidade para vocês agora. Sim, nosso conteúdo vai estar na China continental. Vai ser distribuído lá. Eu estou muito feliz porque é o conhecimento investigativo pericial chegando mais longe. Onde que eu imaginei isso? Nunca. Deus é maravilhoso e faz muito mais do que imaginamos. Ele cumpre promessas. Acredite. Sobre o vídeo de hoje, a continuação da parte 1, onde eu trouxe a história de vida de Marielle Franco e o que aconteceu no dia do crime. Nessa segunda parte, eu vou trazer as hipóteses investigativas, a delação premiada de Elcio de Queiroz e o que nós temos ou não de provas. E claro, vou trazer meu olhar pericial. Por isso eu já peço de antemão respeito às vítimas e as minhas considerações sobre o crime. Não interessa se fulano ou cicrano é de tal partido. Se você não concorda, diga que não concorda, mas de forma inteligente. Eu admiro isso, inclusive, porque esse canal é para aguçar a inteligência. Mas vamos ao caso agora. Depois da morte de Marielle, no dia 14 de março de 2018, as investigações elas ficaram a passos de lesmas. E as perguntas mais difíceis de responder até o momento estão sem respostas. Quem são os mandantes ou o mandante? E qual a motivação do crime? Seria a luta contra a violência policial? Porque Marielle fazia várias denúncias de abusos de autoridades por parte de profissionais da segurança, traduzindo milícia, tá? Então vamos para os pontos de investigação. Ponto 1. Aqui entram a perícia de local de crime, balística, imagens de segurança e alguns depoimentos. Tá? Essa é a fase 1. As imagens seriam determinantes, sim, para essa primeira fase. E o pontapé inicial da investigação. Com essas imagens aí, você pensaria o quê? O crime foi premeditado ou não? Óbvio que sim. A polícia do Rio de Janeiro não tinha como negar isso. Seria muita cara de pau. Não que não tenham essa cara de pau, mas, enfim, resolveram apontar desde o início, as investigações que se tratava de um crime premeditado. E declararam que foi do carro Cobalt Prata que partiram os disparos que tiraram a vida de Marielle e o motorista Anderson. Agora, claro, isso tudo foi por causa da balística, tá? Balística lá no local de crime. Nesse meio tempo, paralelamente, sem a polícia saber, ou pelo menos sem ter feito alarde, no ano de 2018 mesmo, a lista de eliminados começou, envolvidos com o crime. O primeiro foi Lucas do Prado Nascimento da Silva, chamado de Todinho. Ele foi morto em abril de 2018, menos de um mês depois da morte de Marielle. Todinho, ele teria sido responsável pela clonagem do Cobalt Prata, usado pelos executores de Marielle. Então a gente vai agora para a fase 2 da investigação. A fase 2 foi marcada por muita pressão popular e da mídia. E talvez, se não fosse por isso, não teria sido feito o pouco que foi realizado. Na mídia, todos falavam que a motivação do crime seria realmente o fato de Marielle denunciar os abusos policiais. E eu já falei isso aqui, quando se fala nisso, a gente traduz para milicianos. A polícia do Rio de Janeiro não tinha para onde fugir realmente. Quando foi em agosto de 2018, a polícia passou a investigar o possível envolvimento da milícia. Essa é a fase 2. Esse grupo de milicianos no Rio, eles são chamados de escritório do crime. Foi assim que a polícia chegou aos nomes de Elcio de Queiroz, Rony Lesse e Anderson da Nóbrega. Elcio e Rony, eles são tidos como chefes, eles fazem parte da cúpula do escritório do crime. E foi aí que as conexões começaram a ser feitas. A amizade entre Adriano da Nóbrega e Queiroz, que se conhecem desde 2003, quando eles serviram juntos no 18º Batalhão da Polícia Militar no Rio de Janeiro, mas não parou aí não. Descobriram o envolvimento de Anderson com Flávio Bolsonaro. Em 2003, Nóbrega ele recebeu a primeira homenagem de Flávio Bolsonaro na ALERJ, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.
A segunda em 2005, no mesmo ano em que ele foi julgado e condenado por um júri popular por homicídio. Inclusive, durante o julgamento, o então deputado federal Jair Bolsonaro deu muito apoio ao Anderson. E após a audiência que culminou, né, na condenação do miliciano, Bolsonaro foi até a tribuna da Câmara dos Deputados e defendeu o militar e disse: ele sempre foi um brilhante oficial. Aí vem outras coincidências com a família Bolsonaro, sim, que começaram a aparecer. Elcio de Queiroz, em 25 de setembro de 2018, postou uma gravação de um show de Paulo Ricardo com a legenda "Homenagem de Paulo Ricardo", RPM, né, ao capitão Bolsonaro. Mas não é só uma coisa de quem é fã, não. Em 4 de outubro de 2018, publicou uma imagem que aparece lado a lado com Bolsonaro. Ah, é só fã. Calma. Outra coincidência aí é o fato da filha de Rony ter namorado um dos filhos do presidente Jair Bolsonaro, o caçula Jair Renan Bolsonaro. E ainda tem que, no mandato do deputado estadual Flávio Bolsonaro, um fato seríssimo chamou a atenção. A ex-esposa e a mãe de Anderson Nóbrega, a Daniele Mendonça da Costa e Raimunda Veras Magalhães, trabalharam na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Elas receberam um total de R$ 1.029.042,48 e repassaram desse dinheiro 203 mil para Fabrício Queiroz, secretário de Flávio Bolsonaro. Esse esquema ficou conhecido como rachadinha, que foi estabelecido no gabinete para beneficiar o parlamentar Flávio Bolsonaro, de acordo com a denúncia que foi feita no Ministério Público Eleitoral. O terceiro ponto investigativo aqui continua em 2018 ainda, tá? A Procuradora da República solicita a investigação de Domingos Inácio Brandão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Lembrando que essa procuradora é a Raquel Dodge, tá? E aí ele foi acusado de obstruir as investigações sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco. Ele tinha sido, inclusive, apontado como mandante aí por alguém que foi preso, mas aí foi visto que não, ele não foi o mandante. Mas ele foi acusado e condenado pela obstrução das investigações. A quarta fase aí investigativa, a polícia forneceu novos nomes, afinal tinha, né, que fornecer. Maxwell Correia, Elcio Queiroz e Rony Lesse. Em 12 de março de 2019, quase um ano depois, gente, é uma vergonha, tá? Os policiais civis e 2 promotores de justiça foram à casa de Queiroz para cumprir uma ordem de prisão. Isso pela suspeita dele ser a pessoa que dirigia o carro que perseguia Marielle. E prenderam também o policial Rony Lesse por ter atirado contra a vereadora. Com os nomes, a polícia começou a investigar os suspeitos. Eles teriam que ir atrás de algo, né, que confirmasse ou não o envolvimento dos dois no dia do crime. E aí que surge a polêmica. Eles coletaram áudios referentes a sistemas de gravação do condomínio onde Rony morava. A perícia foi feita e surgiu uma polêmica, porque ele morava no mesmo condomínio que Jair Bolsonaro, tá? Por isso aí que chegou a respingar até mesmo lá no Planalto, no Palácio do Planalto. Um dos quesitos de requisição pericial era responder se a voz que autorizou a entrada do ex-policial militar, né, o Elcio Queiroz, no condomínio, era realmente de Rony Lessa. E aí uma testemunha, o porteiro, um dos porteiros, né, teria relatado aos investigadores da Delegacia de Homicídios que Jair Bolsonaro teria autorizado a entrada de Elcio no condomínio. Nem preciso dizer que a polêmica se instalou, né? E uma verdadeira disputa entre os peritos oficiais da Polícia Civil do Rio de Janeiro e os técnicos do Ministério Público do Rio de Janeiro. Tudo isso a gente só mostra a briga de egos que ocorre entre órgãos da justiça. Não preciso nem falar também entre classes, né, da Polícia Civil. Vocês não fazem ideia. Não preciso nem dizer que ocorreram diversas mudanças nas equipes, né, que trabalhavam no caso. Sim, durante as investigações. E a perícia aí, o que concluiu? Depois a perícia concluiu que a voz era de Rony Lessa. E até hoje há quem diga que a perícia foi comprada. Gente, esse é um tema delicado e me entristece muito em ver que a população pensa isso. Mas também não tira a razão da população, né? Mas como saber se foi ou não forjado o resultado? Primeiro vendo se houve cadeia de custódia no exame.
Cada passo foi registrado. Alguns softwares de análise permitem registrar cada passo da análise. Eu falei isso no caso Sofia. Foi no segundo vídeo que eu falei. Havendo a cadeia de custódia, não tem nem o que contestar. Se não houve, teria que refazer da maneira correta, com o registro de tudo. No dia 9 de julho de 2019, o filho e a esposa do deputado federal Chiquinho Brazão, do partido Avante, irmão de Domingos Brazão, aquele lá que a procuradora denunciou, eles receberam do Itamaraty o passaporte diplomático. A pergunta que fica é: existe algum relacionamento próximo entre a família Brazão e a família Bolsonaro? O que os aproxima tanto, se houver? Seria um forte indício de algo? A verdade é que não sabemos nem se isso foi investigado. Agora sim, o tempo passa, chegamos em 9 de fevereiro de 2020. Anderson Nóbrega, o ex-capitão do BOPE que estava foragido, ele foi morto pela Polícia Militar da Bahia em um confronto. Engraçado que isso aconteceu logo depois dele ser chamado de herói pelo então presidente Jair Bolsonaro. Mas a morte dele, de Anderson, resultou em mais um ponto investigativo. Depois, que ele morreu, a viúva dele fez uma grande revelação. E assim vem a sexta fase investigativa. A viúva de Anderson, Júlia Lotufo, acusou o miliciano Almir Rogério Gomes da Silva de ser um mandante do assassinato de Marielle. E ele foi preso em 28 de julho de 2021. Mas não deu em nada, gente. Aí logo depois, em 6 de novembro de 2021, o sargento reformado da Polícia Militar, Edmilson da Silva de Oliveira, conhecido como Macalé, ele foi morto a tiros na Avenida Santa Cruz, em Bangu, no Rio de Janeiro. Até então não se sabia do envolvimento dele, ou não se comentava sobre isso. Só em 2023, com a delação premiada, é que ele foi apontado por Elcio Queiroz como intermediário na contratação de Rony Lessa, que foi quem efetuou os disparos contra Marielle e Anderson. Macalé também teria participado de todas as vigilâncias de Marielle feitas pelos envolvidos no caso. E aqui surge um outro nome na delação, tá? Esperem aí. Quais provas, então, a polícia tinha disso tudo? Também calma que eu vou falar sobre as provas daqui a pouco. Outro que foi eliminado foi Edilson Barbosa dos Santos, conhecido como Orelha. Mas não encontrei data, nada. Só sei que a PF agora, recentemente aí, depois da delação, foi à casa dele para busca e apreensão. Isso porque, segundo o Elcio de Queiroz, ele teria sido um mecânico acionado pelo ex-bombeiro Maxwell Simões Corrêa para se livrar do cobalto prata usado no crime. Tem mais participação aí desse Maxwell, tá? E aí a Orelha já conhecia Rony Lessa. E segundo a delação, o mecânico ele não gostou muito de ter que dar fim no veículo, tá? Mas a verdade é que o carro nunca mais foi visto depois de ser entregue a ele. Foi picotado. Agora vamos voltar ao ano 2022. Reina uma grande inércia, sem grandes descobertas, nem investigação. Parece que Marielle estaria fadada ao esquecimento. Mas algo aconteceu. Mudou o presidente. Sei que alguns vão me xingar nos comentários. Fiquem à vontade. É engajamento. Podem xingar, mas a verdade é que nada mais seria investigado se alguém aí se mantivesse no poder. Por que não sabemos? Mas não foi o que aconteceu. O novo velho presidente assumiu. O que aconteceu? A investigação voltou a acontecer. Mas antes de sabermos, da delação, no dia 28 de fevereiro de 2023, houve mais uma eliminação. Hélio de Paula Ferreira, conhecida como o Senhor das Armas, ele foi morto a tiros na rua Araticum, na zona oeste do Rio. Ele tinha sido investigado como participante do crime, tá? Não sabemos no que deu essa investigação. Parece mais um eliminado, Parecia que estavam sentindo o que viria a acontecer no dia 24 de julho. A PF, aí, depois que conseguiu provas sobre o crime, convenceu Elcio Queiroz a fazer uma delação premiada. Essa delação resultou na prisão do ex-bombeiro Maxwell Simões Corrêa e de Rony Lessa. A delação trouxe pontos como os que eu já falei aqui, sobre a participação de alguns dos eliminados, tá? Mas os pontos mais altos da delação se trata de 3 personagens,
que já eram conhecidos da polícia, né? Já tinham vindo o nome deles. Então, Elcio Queiroz, ele próprio, né? Ex-policial militar, sargento expulso em 2015, preso em 2019. Ele foi apontado como motorista do carro que perseguiu o veículo de Marielle. E agora, em 2023, apontou Rony Lessa e Maxwell Correia como sendo as pessoas que estavam dentro do carro. Ele afirmou aí que ele e Rony usavam o aplicativo Confide para se comunicarem. Esse aplicativo possui tripla confidencialidade, mensagem criptografada que é destruída imediatamente após a leitura. Teve quebra de sigilo, tá, de dados de nuvens do aplicativo usado, mas não das mensagens. Não conseguiram ainda, né? Maxwell Correia, o Suel, bombeiro que estava em regime aberto, tá? E foi levado pela PF agora depois da delação. Ele foi preso em 2020 já, né? Pela acusação de ter cedido o carro para a quadrilha de Lessa esconder as armas por uma noite. Pouca coisa, gente. Foi condenado a 4 anos de prisão por atrapalhar as investigações e cumprir a pena em regime aberto. Acredita-se que ele fez a manutenção do carro e que no dia seguinte ao crime auxiliou na troca das placas dos veículos. Contactou a pessoa para picotar o veículo, Macalé, e a se livrarem das armas, jogando no mar. Depois da delação premiada aí de Elcio de Queiroz, a informação é que o Suel seguia Marielle desde 2017. Ele fez campanas para descobrir a rotina dela e teria inclusive tentado matá-la no final de 2017. Marielle tinha pego um táxi e eles estavam seguindo para executá-la, só que o carro que ele estava deu problema mecânico já perto do táxi de Marielle. Suel, ele foi preso agora, né? Na segunda-feira, dia 24, na Operação Elpis, que significa Deusa Esperança. É, né? Esperança aí. Rony Lessa, o segundo personagem aí, ele tinha ficha limpa, era do Exército e foi incorporado na PM em 1992. Virou adido da PC, que é um cargo especial com grandes remunerações. Eu pensava que para ser um adido a pessoa teria que ter uma vida, né, ilibada, sem manchas. Mas Rony era associado a crimes de pistolagem por causa da sua eficiência no gatilho e frieza na ação. Ele acabou sendo preso em março de 2019 por ter sido o autor dos disparos contra Marielle e o motorista, né? Em 2021, ele foi condenado a 4 anos e meio pela ocultação das armas que foram usadas na execução. Não chegou nem a ser julgado pelos disparos. Mas aí tá, e as provas? A delação é uma prova robusta? Não, é uma prova testemunhal. É a versão contada pela visão do Elcio. Não é uma prova objetiva, forte. Para se tornar algo confiável, a polícia deve procurar por provas objetivas. Nisso entra a perícia. Mas vamos ao que a mídia já divulgou como provas que a Polícia Federal tem. E aí vou analisá-las. Primeiro, o aplicativo Confide, que ele é tido como prova porque Elcio afirmou que ele e Rony usavam o aplicativo para conversas sobre assuntos ilegais, criminosos, né? Mas o aplicativo Confide, ele pode ser considerado uma prova aí no caso Marielle? Até o momento, no meu ponto de vista, não. Algumas reportagens afirmam que sim, mas acredito que seja falta de conhecimento mesmo, porque não acredito que a Polícia Federal tenha afirmado isso. Pode até ser considerado um indício, mas o indício ainda é muito fraco. O Confide é um aplicativo que diz ter 3 camadas de segurança. Criptografia, né, autoapagamento das mensagens e proteção contra capturas de tela. O que tem de se saber é se esse autoapagamento pode ser recuperado ou não, se ele foi recuperado. Se sim, teremos prova. Se não, se torna somente um indício fraco. Por quê? Porque o Confide, na camada mais superficial, só mostra que 2 pessoas se comunicaram através dele. No caso, Elcio e Rony. Mas isso qualquer um pode fazer. Não significa que seja pelo crime contra a vida de Marielle. Como os dois fazem parte, né, de esquemas criminosos da milícia, a conversa pode ser por esse motivo ou qualquer outro. Outro ponto aí de prova seria a vigilância na Casa das Pretas, que foi
descrito, né, pelo Elcio com detalhes o que aconteceu no interior do Cobalt durante a vigilância realizada em frente à Casa das Pretas. A prova da Polícia Federal diz que os relatos coincidem com as provas técnicas produzidas no local de crime e na perícia audiovisual, que é a análise de imagens e sons, né? Aliás, a análise das imagens prova outros pontos da delação, como, aí aqui vem outra prova aqui, a luz do celular. Elcio diz que Marielle apareceu e nisso Rony, que está no banco de trás já com o telefone, verificando se teria algum obstáculo na frente, alguma operação da polícia militar nesse sentido. A PF, ela diz aí que realmente tem a prova disso a partir das imagens. Aí aqui ainda fica a dúvida, se são imagens que mostram que às 19 horas e 53 segundos ele teria usado o celular, e aí acha-se que foi, né, para consultar eventuais fiscalizações policiais, ou se foi análises no celular que mostrou que ele fez esse contato, tá? E ainda assim, esses celulares estariam registrados no nome deles ou seria um outro? Se eles não tiverem o celular que foi feito, né, a ligação ou a troca de mensagem, aí a coisa fica mais fraca, né? Porque aí não tem como provar o que estava sendo conversado. Tem que ser a partir do celular que foi usado. E aí tem mais. Se foi feito esse contato, quem mais aí da polícia seria cúmplice? Quem deu essas informações? Essas respostas certamente foram prejudicadas pelo tempo que se passou aí sem investigações efetivas. A não ser que tenham o celular que foi feita a ligação. Outro ponto aqui é a dinâmica dos tiros, dos disparos, né? Porque o Elcio, ele diz assim, a gente avança o sinal e eu entro à primeira à direita, naquele largo lá do Estácio. O carro de Marielle estava lá parado transversalmente e aguardando um veículo passar por ele para ele poder entrar naquela rua, na rua João Paulo. O veículo estava parado, esperando uma oportunidade para poder entrar. E aí foi nesse momento que o Rony falou, é agora. Eu emparelhei, né, e botei a minha janela paralela do carona do carro do Anderson. Eu não vi, pois o vidro é escuro. Ele já estava com o vidro aberto e só escutei a rajada. Começou a cair umas cápsulas na minha cabeça e no meu pescoço. Quem pensa que silencioso, mas faz um barulho danado. Ele falou, vão embora. E eu nem vi se acertou quem, se não acertou. Bem, esse relato aí, ele coincide com o laudo de local de crime, com a direção e sentido dos tiros, que mostram de onde esses tiros foram disparados. Outro ponto aí de prova seria o retorno para a Barra da Tijuca. Elcio relatou aí que após o atentado, seguiu com o Cobalt, né, para a residência da mãe de Rony, no Meia, onde deixaram o Cobalt. Chegando ao local, entregaram a bolsa com a arma do crime e demais apetrechos para Denis, o irmão de Rony, e embarcaram em um táxi em direção à Barra. A PF conseguiu como prova as informações da corrida, solicitada, tá? Por Denis Lessa às 21 horas e 48 minutos. A polícia conseguiu isso a partir de quê? Conseguiu com a cooperativa de táxi usada. No registro da cooperativa tem que foi solicitado no dia do crime e no endereço da mãe de Rony, um táxi com destino à Barra da Tijuca. Além disso, a cooperativa forneceu os dados de rastreamento por GPS, tá, da corrida. E isso prova o quê? Que Elcio foi até a casa da mãe de Rony. Não pode ter sido outra pessoa? Ele pode estar encobrindo uma terceira pessoa? Tem, por um acaso, o rastreamento dele por imagens de segurança em ruas que levam até a casa da mãe de Rony? Vocês estão entendendo o raciocínio que, ao meu ver, ele é necessário? Nunca se deve acreditar no que o suspeito diz. Será que eles chegaram com as armas na casa da mãe de Rony? Será que realmente entregaram para o irmão de Rony? Ou seria apenas um bode expiatório? O relatório da empresa de táxi comprova que alguém pediu o táxi lá da casa da mãe de Rony. Mas prova que foi quem foi que pediu? Tem o comprovante de pagamento no nome de quem pediu ou algum deles? No mesmo raciocínio, a polícia tem que duvidar de todo o relato feito pelo Elcio.
porque senão ele pode também estar obstruindo a investigação. Ou, se ele estiver falando a verdade, o relato não pode ganhar robustez se não tiver provas do que ele está afirmando. Parte dos participantes aí já foram eliminados. No caso, só se resta torcer para que as buscas e apreensões nas casas deles tenham tido bons resultados, porque senão, dificilmente essa delação vai colar. E no mais, nós vemos como uma investigação mal intencionada desde o início, assim como qualquer uma mal feita, é capaz de fazer. Nós temos que estar atentos para dizer: oi, não é assim não. Só assim poderemos cobrar o correto e justo a ser feito. Você que quer ter essa visão, e assiste a parte 1 do caso Marielle e depois a playlist Olhar Pericial. Vai ajudar aí, olha, um tanto. Fica com Deus e até o próximo vídeo.